Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo sobre o Palmeiras. Palmeiras que tem uma semana decisiva aí na busca pelo título brasileiro. Final de semana teremos Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E é um dos jogos mais esperados aí do Campeonato Brasileiro. É o duelo aí do líder versus o vice-líder. E os comentaristas debateram aí, o Miller, o Alex, também o Vanderlei Luxemburgo, e também falando aí sobre os próximos jogos de Palmeiras e Flamengo. Antes de soltar aí o react, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo aí os próximos jogos. Bom, tá aí a vitória do Palmeiras, agora igualdade em número de jogos com o Flamengo. E este finalzinho da fala do Abel segura, ele fala, quero a nossa torcida. Calma, não ficou nisso. O Abel cutucou a torcida do Palmeiras. A gente vai falar já já, então segura aí. Deixa eu ver a tabela, mostrar para nossa bancada como ficou. Primeiro a tabela, né? Pode ser, Chile? A tabela de classificação, depois a gente vai com a sequência. Ó. A classificação agora fica Palmeiras na liderança, 58 pontos. 3 a mais que o Flamengo, que tem 55, ambos com 26 jogos. Detalhe, Palmeiras tem 2 vitórias a mais. E o Cruzeiro, para mim, fora da briga pelo título, não na matemática, mas fora da briga pelo título, para mim, fica polarizada entre Palmeiras... Até porque já tem um jogo a mais do que os dois. Né? Claro, na matemática ainda dá, tudo é possível. Claro. Ele tem 52, está a 6 do líder Palmeiras com um jogo a mais. E agora quero mostrar a sequência de Palmeiras e Flamengo e jogar para nossa bancada, ver se esse campeonato está decidido. No próximo final de semana tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro. Atenção, turma, olha só, os próximos jogos do Palmeiras. Palmeiras pega então, no Allianz Parque, no meio de semana, Bragantino. Depois vai ao Rio enfrentar o Flamengo. Jogo, confronto direto. O Miller já sinaliza de que, esse é o jogo. Aí depois tem uma semifinal de Libertadores, indo enfrentar a LDU, né? Palmeiras e LDU. Depois tem Cruzeiro em casa. E depois o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Vanderlei sabe bem como é isso, ter que dosar Campeonato Brasileiro com Libertadores. E eu quero os próximos jogos do Flamengo. Os próximos jogos da sequência do Flamengo. O Palmeiras inicia no meio de semana com o Bragantino. O Flamengo enfrenta o Botafogo. O Botafogo lá no tapetinho, né? É o primeiro jogo do Flamengo. Depois o jogo do final de semana. Estaremos lá para acompanhar Flamengo e Palmeiras. Depois tem semifinal de Libertadores contra o Racing em casa, Maracanã. Aí vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e depois o Racing, no jogo de volta da semifinal. Então, gente, eu coloco para vocês aí a matemática está aberta, claro, tem daí 12, 13 Até o Mirassol pode ser campeão na matemática. Mas eu não sou matemático. Eu vou em cima daquilo que eu estou avaliando. Entendo que com essa sequência, com que o Palmeiras está subindo nesse momento, crescendo, sprint na reta final, o Flamengo dando uma oscilada, para mim o Palmeiras será o campeão brasileiro. Eu estou exagerando, Vanderlei, vocês fiquem à vontade para falar do atropelo também de ontem. Começo com o Vanderlei. Comigo? Eu sou convidado. Por isso mesmo. Abra os trabalhos. Muito aberto, Vanderlei. Palmeiras crescendo na reta final. Tem esse problema de ambos, Libertadores no meio desses 5 jogos. O Palmeiras vai encontrar dificuldade que o Flamengo também vai encontrar. Os dois times têm dificuldades pela frente. Não é um campeonato brasileiro muito difícil. Eu acho que o Palmeiras direciona muito melhor do que o Flamengo os jogos decisivos que ele precisa de ganhar. Porque para você ganhar um campeonato brasileiro, tem os jogos mais importantes do que a normalidade. Aquele ali eu tenho que ganhar, eu não posso perder nem em casa nem fora. Para você ganhar. Então acho que o Palmeiras direciona isso melhor e tem mais solidez para isso. A equipe é mais sólida em defesa, meio campo e ataque. Ela defende forte e ataca, ela é mais comprometida. Eu percebo que ela é mais comprometida, o time mais é comprometido no jogo, mais dentro do jogo do que o Flamengo. O Flamengo tem muito mais jogadores, tecnicamente, vistoso, que joga muito bem, talento, né? Mas falta, assim, tem umas discussões no Flamengo que no Palmeiras não tem.
Por exemplo, a discussão do Flamengo hoje, ela é forte porque os jogadores que estão no banco do Flamengo fazem mais gols dos que estão jogando. E quando você é treinador, você não vai você opta pelo aquilo que te resolve o problema e não aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, às vezes, você tem que deixar de lado. O treinador é para isso, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui. O Flamengo perdeu um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. Foi contra o Bayern Munique. Porque se o Flamengo ganha aquele jogo do Bayern Munique, ele poderia ser o campeão daquele torneio lá, né? Do Mundial de Clubes. E ele, pelo momento que ele vive administrativamente, né, dentro do Brasil, na América do Sul, ele levar o time a nível internacional com respeitabilidade, sabe, ocupando espaço. E ali houve o treinador, é excelente treinador, mas pode ser ou também pode não ser. Felipe Luiz, você quer dizer que é um técnico de maturação, Vanderlei? Ele é um técnico que falta maturidade de expertise de futebol, de se divorciar do jogador. Quando você se torna técnico, você tem que se divorciar do jogador e tomar decisões que elas são importantes. Mas quando ele encosta o Pedro, ele não faz isso? Não, pouquinho? Não. Mas por quê? Por quê? Porque ele achou? Eu falei, eu ia falar o programa que eu trabalho. Não tem problema. Não tem problema. Um amigo, eu falei isso, ó. Como é que ele vai tirar o Pedro? Porque ele não chama o cara à frente de jogadores, bota o cara à frente de jogadores, chama a atenção na frente de jogadores. Meu camarada, você tá assim dessa forma aqui, para com essa merda aí, porque eu quero que você renda, porque nós estamos aqui cobrando. Deixa os jogadores cobrarem dele no vestiário. Mas bota ele dentro do campo. Por quê? Você pega o jogador, bota e a torcida vai cobrar dele. Agora você cobrar dele, tira ele fora, tu não dá chance dele poder. Eu falei, olha, vai acontecer o seguinte. Ele vai estar com o time empatando, daqui a pouco precisa de colocar um atacante, mas o Pedro entra e fez um gol. No jogo quando tem o Pedro entrou e fez um gol, aí deu problema para ele. Se eu já estava acreditando, e estou cravando o Palmeiras, com essa do Vanderlei aí, que eu respeito demais, não é porque ele está aqui não. Né? E a gente, na cobertura, acompanhei muitos trabalhos do Vanderlei como setorista, assim como o Alex, e a gente tinha embates ali nas entrevistas e tal, mas com a experiência do Vanderlei, o que ele está falando, e todo respeito ao Felipe Luiz, ele não está faltando, ele está dizendo que o Felipe é um técnico de maturação. Todos nós passamos pelo processo. Isso que o Vanderlei coloca, Paulo, eu quero ouvir o Miller também, isso dá uma vantagem ainda maior para o Palmeiras, até em relação à pontuação, 3 pontos e 2 vitórias a mais. Essa observação dessa... Vamos colocar ainda falta de maturação, a gestão do grupo do Flamengo, do Felipe Luiz, é um ponto favorável para o Abel, que tem o elenco nas mãos, Paulo? Nesse momento eu creio que não, até porque o Flamengo hoje tem jogadores muito experientes, né? O Luiz já isso sabe. Que eu ia completar. Eu queria completar o seguinte, o Felipe Luiz não identifica o jogo importante. Por exemplo, aquele jogo, ele não podia cometer o erro que ele jogou no Bayern. O Bayern tem hoje a melhor marcação-pressão no campo do adversário. Esquece marcação alta. Sim. Não existe marcação alta. Marcação-pressão no campo do adversário e perde pressiona. Isso é desde quando eu era treinador, quando eu comecei minha carreira de treinador. Aí inventaram perde pressiona, não sei o quê. E o Bayern fez aquilo ali. E ele deu a declaração de eu não vou mudar meu estilo de jogar. Por que ele vai mudar? Tem que mudar. Eu não posso oferecer ao adversário aquilo que ele tem de melhor. Então, quando ele saiu jogando, ele tomou 2 gols para sair jogando. Um jogo decisivo você não pode. A bola teve, o outro lance foi o seguinte, que a bola caiu 5 vezes no escanteio no mesmo lugar. Você tem o analista de desempenho para te passar essa informação que ali é uma jogada ensaiada, treinada. Ele tem que inibir aquilo ali. E quem inibe aquilo ali, para mim, quem me conhece sabe como eu trabalho, eu boto o goleiro ali. Se a bola cai ali, eu boto o goleiro que ele vai com as mãos. E boto 2 jogadores dentro do gol, protegendo a ida dele lá. Então você inibe o percentual de um jogador do time adversário, tem para ganhar de você. E outra coisa, se você perceber o jogo, a defesa do Bayern vai na intermediária do Flamengo marcar pressão, porque tem que só dividir o campo no meio não dá, tem que adiantar até a intermediária. Me bota 2 caras velozes, tem o Bruno Henrique, tem outro lá, bota do lado aqui, deixa ele vir aqui, dá chutão, não tenta sair jogando. Qualquer chutão é um contra-ataque, tá certo, Paulo? Sim, ponto, para mim é ponto pro Palmeiras, sim. Paulo. Não, só isso, só falar. Só que tem jogadores qualificados. E quando o jogador qualificado quer ganhar, independe do técnico. É fundamental esse Flamengo de hoje. Agora. Desculpa falar o pouco, mas estamos aqui para isso. E hoje, como nós estamos observando ali, o Palmeiras joga contra o Bragantino, em casa. Praticamente 3 pontos. Calma. Praticamente 3 pontos. Calma. Aí depois vai jogar lá no Maracanã. O jogo do Flamengo é contra o Botafogo, Luz. E é um jogo difícil. Jogar contra o Botafogo lá é difícil. Vamos supor que o Flamengo não ganhe esse jogo.
e jogue contra o Palmeiras em casa. O Palmeiras pode chegar contra o Flamengo domingo com 5 até 6 pontos de vantagem. E 3 vantagem. Se fizer 6, faz 3 vitórias. 3 vitórias a Miller. E aí é uma grande chance aí do Palmeiras concretizar na primeira classificação. O contraponto, né? Eu continuo, para mim, acreditando no Palmeiras campeão. Com o que o Vanderlei colocou, e é claro, o Flamengo é uma força gigantesca na sua individualidade, pode os jogadores resolver essa questão de, talvez, falta de maturidade, o que é normal em qualquer profissão, em qualquer segmento, não é nenhum demérito. E o Miller vem, mas já vem, olha, mais que eu já, que um mês e meio. Há uns 2 meses, pelo menos. O Miller já está um bom tempo falando aí que ele acredita no Flamengo. Com tudo que está acontecendo, com esse cenário atual, se ainda continua acreditando que o Flamengo é que deve ser o campeão brasileiro, por quê, Miller? Olha, Garrafa, eu acredito no time do Flamengo, não no treinador do Flamengo. É diferente, são coisas distintas, né? O time do Flamengo é muito mais time que o Palmeiras, na individualidade. Agora, aquilo que o Vanderlei citou, o Vanderlei matou aí, o Vanderlei é o melhor treinador que eu já tive, falta maturidade para o Felipe Luiz. Como que você vai abrir mão de um Cebolinha, de um Pedro? O Samuel Lino já tem várias partidas jogando mal, ele não tira o cara. Peraí, meu. Aí não é questão que ele é ruim, é questão que ele não está vendo certas coisas do campo, nem os seus auxiliares. Aí entra a tal da experiência. Nesse sentido, o Abel vai ser campeão brasileiro. Isso não pode mudar a sua opinião? Isso já estou mudando. Estou falando que o Flamengo tem mais time. Só que hoje não está jogando como está jogando o Palmeiras. O Palmeiras hoje joga o futebol de campeão. O Flamengo não. O Flamengo joga um jogo dependendo das suas individualidades. Porque o treinador não tem maturidade. Se não tem maturidade, ele não tem uma visão 360. Ele não consegue enxergar além daquilo que está perto. Ele vai na lista de desempenho, nos seus auxiliares, mas ele não consegue mudar. O Vanderlei matou. O treinador coloca o jogador na roda e joga responsabilidade para ele. Ele que faz o quê? Ele quer bater de frente com o jogador. Quando um treinador bate de frente com um jogador de time grande, ele perde o elenco. E foi isso que o Felipe Luiz fez. Ele perdeu o elenco. O time do Flamengo jogando bola, joga um futebol pobre. Por quê? Porque com mais qualidade, por mais qualidade que tem, não consegue desempenhar na prática essa qualidade. E é nessa hora, né, jogador, que os jogadores mais experientes precisam aparecer. É claro. Agora é o momento da contratação que foi feita durante todo o ano aí desses jogadores experientes. Ô Paulo, em cima disso aí que todo mundo está falando, o que o Palmeiras fez ontem contra o Juventude, para mim, é um marco. Sabe por quê? Porque não foi assim, atropelou o Juventude, meteu 4, não fez mais do que a obrigação e o próximo jogo vem aí. Ontem o Palmeiras tinha quase 10 desfalques. Vários dos seus principais jogadores não puderam jogar, ou por seleção, ou por contusão, por suspensão. O Palmeiras teve ontem um time completamente remodelado e enfrentou o Juventude jogando bola de um jeito como se esse time de ontem fosse o titular, como se não tivesse tido nenhum desfalque, com imposição, com cara de time vencedor, com vontade de ganhar e uma energia assim que a gente sentia lá no estádio. Eu estava lá no Allianz Parque ontem vendo o jogo de perto, era um negócio assim absurdo, que cada jogada, cada dividida, cada bola, os jogadores do Palmeiras dividiam como se ali fosse a taça do campeonato. E é outro Felipe Anderson, né? Pô, é outro Felipe Anderson, outro Veiga, jogador, cara, o Veiga, com força física, são jogadores importantíssimos então, assim, hoje. O Palmeiras realmente, neste momento, está numa fase de jogar como campeão. E o Flamengo está titubeante. Dos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 1. Porque isso acontece, Garrafa? Aí que entra o Vanderlei. Numa decisão, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão numa fase decisiva. Como é que você chega numa fase decisiva perdendo o grupo? É por isso que o Vanderlei teve o sucesso que teve. Ele chegava, do começo, meio, fim, o Vanderlei tinha o grupo na mão. Os caras beijando o Vanderlei. Por quê? Porque ele falava a língua do jogador sem perder a sua autoridade e o comando do grupo. Agora o Felipe Luiz chega nessa fase final de Libertadores e Campeonato Brasileiro perdendo o grupo. Não tem jeito. O jogador não corre pro treinador. Essa identificação que tem, você identificar o jogo que você vai ganhar, eu falei antes, mas se é campeão, você tem que identificar o jogo que você vai ganhar. O Palmeiras ganharia esse jogo com os jogadores que estavam machucados, sem os jogadores que estavam machucados, com qualquer time que tivesse ali. Esse jogo é o jogo-chave. Ele não pode perder. E outra coisa, para você ganhar campeonato, você ganha de fora para dentro, você não ganha de dentro para fora. A torcida tem que dizer o seguinte: eu tenho um time campeão, ela vai lá e vai acompanhar o time. Tem que sentir essa força dentro do campo. Ele pediu, Abel, quando você fala de torcida,
e vocês colocaram aí que ele está em choque com parte dos jogadores do elenco do Flamengo, o Abel, ele tem chocado com quem? Com parte da torcida. Quando você fala da importância da torcida, você viu na reportagem que ele falou, é importante a torcida estar com a gente. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a semana decisiva do Palmeiras. Inclusive, deixa eu trazer aqui, né, os próximos jogos do Verdão nessa semana que a gente vai ter, né? E você vê na tela aí, ó. Palmeiras enfrenta o Bragantino nessa quarta-feira e depois o Flamengo no Maracanã. Então, olha que semana aí. Essa semana aí pode Palmeiras abrir uma grande vantagem aí sobre o time carioca. Logo na quarta-feira o Palmeiras pega o Bragantino e o Flamengo pega o Botafogo fora de casa. Num cenário otimista, o Palmeiras vencendo e o Flamengo perdendo, o Palmeiras já abre 6 pontos e 3 vitórias de frente. E aí chega no domingo, se o Palmeiras ganha, abre 9 pontos de frente e 4 vitórias sobre o Flamengo. E aí fica um cenário bem favorável aí para o Verdão. Depois ainda tem a LDU fora, Cruzeiro em casa e novamente a LDU em casa no Allianz Parque, dia 30/10. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.